Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor estejam com todos. Meus irmãos, é uma alegria imensa poder compartilhar a palavra com os irmãos. Nós estamos de férias e às vezes as pessoas falam: poxa, mas de férias você vai pregar? Poxa, tem coisa melhor para fazer nas férias do que pregar a palavra. Então, quando o reverendo Luiz falou: Fabiano, então aproveita e compartilha. Eu falei: bom demais. Que bom que ele pediu isso, porque eu esperava que ele pedisse isso, porque é um privilégio que o Senhor nos dá, de poder compartilhar a palavra, de poder conhecer um pouquinho mais do povo de Deus. Nós moraremos juntos eternamente, e é bom a gente já ir se conhecendo, né? Já vamos tendo papo aqui e continuaremos no céu. Então é um privilégio, irmãos. Eu fico muito feliz, fico grato, um pouco ansioso, porque quando ele disse que o reverendo André estaria aqui, eu falei: Senhor da glória, o professor vai agora me avaliar novamente, o meu tutor vai me avaliar novamente. Então os irmãos não anotem nada da minha pregação, principalmente vocês dois, senão eu vou achar que é sermão de prova do JMC. Meus irmãos, eu sou formado no JMC da turma de 2017, fui aluno do reverendo Jair de Almeida. O reverendo Jair hoje é meu amigo também, já preguei na igreja dele algumas vezes, ele pregou na minha igreja em Indaiatuba também. Então é um prazer que o Senhor tem nos dado, né, de ter professores, tutores e depois colegas de ministério. Eu me formei em 2017 no JMC, depois eu cumpri minha licenciatura na cidade de Itu. Até 2017 eu fui seminarista lá na cidade de Jundiaí, onde fui pastoreado pelo reverendo Luiz Roberto, e depois eu cumpri a licenciatura em Itu, São Paulo. 2018 fui ordenado e fui pastorear a segunda igreja presbiteriana de Indaiatuba. Indaiatuba não é praia, as pessoas falam: é praia. Não. Termina com Tuba, mas não é praia. É uma grande cidade, é uma ótima cidade. Irmãos, e nós estávamos muito felizes em Indaiatuba. Eu pastoreava uma ótima igreja, uma igreja muito amada e muito amável. Porém, o Senhor teve outros planos para nós. Nós hoje moramos na cidade de Anápolis, Goiás. Anápolis é a cidade mais evangélica do Brasil. Nós estamos ali com quase 400 mil habitantes e nós temos 16 igrejas presbiterianas do Brasil. Fora as independentes, fora as batistas, nós temos 16 IPBs, 3 presbitérios e um sínodo em Anápolis. Goiânia, que está a 40 quilômetros, nós temos mais de 50 igrejas presbiterianas em Goiânia, 4 presbitérios ali em Goiânia. Então, ou seja, irmãos, isso mostra que temos muito o que fazer. O ano que vem, estou deixando a missão Asas do Socorro. Eu sou piloto de avião, mecânico de avião, e tive o prazer de servir como diretor executivo na missão até agora, o mês passado. E agora a gente está assumindo uma igreja. Lá em Anápolis, apesar de termos todas essas igrejas, eu estarei num bairro com 70 mil pessoas, e só temos uma igreja lá. Então, ou seja, tem muito trabalho a fazer em Anápolis, apesar de ser uma igreja, uma cidade altamente evangélica. Ore por nós, ore por Anápolis, e nós estamos orando por vocês aqui. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 46. Eu vou ler na versão que eu tenho mais o hábito de usar, que é a Ara. Eu creio que vai ser projetado também. Salmo 46. Eu peço que os irmãos acompanhem a leitura, mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra de Deus. Diz assim, Salmo 46. Ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano, cântico. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio.
Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós te louvamos por tua bondade, nós te louvamos por tua graça, por tua misericórdia. Nós te louvamos, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá de sermos feitos teus filhos, teus servos, e de termos a alegria de dedicarmos a nossa vida ao Senhor, de dedicarmos esse dia tão especial para a proclamação da tua glória, das tuas grandezas e da tua salvação. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor é bom e o Senhor tem cuidado de nós. Nós te louvamos também porque o Senhor é capaz de chegar aonde o pregador não chega com a sua capacidade. O Senhor é capaz de chegar no mais profundo dos nossos corações e transformá-lo para o louvor do teu nome e para a nossa felicidade. Por isso nós clamamos, Senhor, fala conosco, nos instrua e nos transforme pelo poder da tua palavra. É o que nós oramos gratos, no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando eu fui para a segunda igreja presbiteriana em Indaiatuba, recém-ordenado, ali em 2018, eu estava muito feliz, extremamente feliz, sabendo que Deus estava conduzindo as nossas vidas. Estávamos muito tranquilos, muito em paz. E de fato o Senhor nos deu o privilégio de estar numa igreja extremamente pastoreável. Irmãos, o que é uma igreja pastoreável? É uma igreja onde as pessoas se deixam pastorear, onde as pessoas elas se deixam ser cuidadas, onde as pessoas querem aprender de Deus, da palavra de Deus, onde as pessoas querem que o pastor cuide delas e elas cuidam do pastor. Isso é um presente para o pastor, isso é uma alegria, ver pessoas atentas, pessoas ansiosas para aprender mais de Deus, pessoas que falam: pastor, me ensina, me mostra, eu quero servir mais esse Deus e melhor. Irmãos, eu tive esse privilégio de pastorear esse tipo de igreja. Era uma igreja pequena, 220 membros mais ou menos, um bairro populoso também, pessoas simples, mas pessoas amorosas, pastoreáveis, e a nossa vida estava muito boa lá. Em Indaiatuba, ali na região de Campinas, ali bem pertinho daqui, é uma cidade muito boa de se viver. Eu sei que Santos também é muito boa. A minha esposa, ela sonha e um dia a gente se aposentar e vir para Santos. Quem sabe, né? Se o pastor do Reverendo Luiz precisa de um auxiliar, quem sabe, pastor, faz churrasco. O pastor sabe que faz churrasco também, né? Quem sabe. Mas enfim, era uma cidade muito boa, irmãos. Era uma cidade muito boa. A igreja estava respondendo ao nosso trabalho. A igreja entendia a direção que nós estávamos dando. O conselho estava bem, estava feliz e entendendo a direção que nós estávamos trazendo à igreja. E estava tudo em paz, estava tudo em ordem. Eu já me envolvia com a missão Asas do Socorro desde que eu tirei meu brevet com 18 anos de idade. Eu conheci a Asas do Socorro e eu falei: um dia eu vou para a missão. Mas não era o momento, porque eu estava bem. Eu estava pastoreando numa boa cidade, numa boa igreja. Minha família estava bem, meus 3 filhos estavam bem e a vida estava muito boa. Muitas expectativas para os próximos anos. Eu falei: quem sabe posso ficar aqui 3 anos, 5 anos ou 30 anos. Não há problema nisso. Porém, irmãos, o Senhor teve planos diferentes. Quando chega a pandemia, e todos nós sofremos com a pandemia, eu creio que cada um de um jeito, mas eu vi, pelo menos na minha igreja, muita coisa acontecendo. Eu vi coisas boas, coisas mais difíceis, eu vi coisas mais de perto, coisas um pouquinho mais distantes, mas muita coisa aconteceu. E de forma particular no meu coração, eu comecei aquela situação com uma angústia muito grande.
Porque nós éramos uma igreja pequena, uma igreja simples, de gente simples. A igreja me mantinha com as côngruas e eu recebia aquela manutenção da igreja para ser pastor daquelas pessoas. Eu recebia para poder cuidar daquelas pessoas, para poder amar aquelas pessoas, ensinar aquelas pessoas, visitá-las. E como é que eu faria isso? Como é que eu faria isso na pandemia? E aí, irmãos, ali eu fiquei um mês meio angustiado. Falei, Deus, como é que eu vou estar junto das pessoas se eu não posso estar junto das pessoas? E aí, depois de um mês ali angustiado e clamando e orando, eu falei, já sei, eu vou começar a gravar devocionais. Eu vou começar a mandar devocionais diárias no WhatsApp, coisa que eu nunca fiz, irmãos. Nunca fui um cara de mídias sociais. Se você me procurar no Instagram, eu estou lá, mas eu não publico nada, não curto nada, não vejo nada, não olho nada. Eu não sou esse cara, não, eu não tenho esse perfil. Mas aí o Senhor falou, deixou claro, Fabiano, vai ter que usar. Você vai ter que usar as mídias sociais, o WhatsApp. E eu comecei a gravar devocionais bíblicas para que a igreja continuasse aprendendo. E aí eu tive uma ideia brilhante. Eu falei, vou começar a gravar, sabe o quê? Salmos. Por quê? Tem 150. Não é possível que essa pandemia vai durar mais do que 150 dias. Irmãos, eu fiz quase metade da Bíblia. Gravando devocionais diárias, de segunda a sábado, enviando. Essas devocionais foram longe, foram para outros estados, para outros países. E o Senhor nos deu a oportunidade de pastorear, mesmo à distância, com devocionais. Mas as primeiras devocionais foram no livro dos Salmos. E ali eu me encantei pelo livro dos Salmos. Eu me encantei. E comecei a entender por que muita gente também se encanta com o livro dos Salmos. Alguns teólogos dizem que o livro dos Salmos, ele tem um apelido chamado de mini-bíblia, porque ele fala sobre tudo. Ele aborda todos os assuntos da Bíblia, todos os assuntos da experiência humana neste mundo caído, todos os assuntos que o ser humano precisa conhecer diante de Deus e diante dos homens. E aí eu falei, uau! Que maravilha, que delícia poder estudar os Salmos. Outra coisa que eu percebi, fazendo as devocionais do livro dos Salmos, é que normalmente o salmista, ele começa com uma declaração, uma verdade, uma certeza dentro do seu coração. E aí depois ele explica o porquê que ele tem essa certeza. E no final ele reafirma essa certeza. Em outros salmos, o salmista começa com dúvidas. E ele está ali chateado, preocupado, angustiado. Porém chega um momento que ele olha para o alto e ele vê o Senhor assentado no seu trono. E isso muda a situação dele, muda a vida dele. E eu aprendi muito isso com os salmos. Eu queria que nós aprendêssemos um pouquinho com o Salmo 46, que tem essa primeira característica. Ele traz uma verdade, ele afirma uma verdade que ele aprendeu, ele explica o porquê que essa verdade é verdade, e ele reafirma essa verdade. Irmãos, nós estamos numa época onde as mentiras estão sendo disseminadas em ampla escala, não só por conta das mídias sociais, mas por conta de um coração desassossegado, de um coração longe da presença de Deus, de um coração entregue à sua própria verdade, à sua própria vontade, à sua própria força. Quantas pessoas vivem dessa forma? E isso nós vimos na pandemia. Pessoas que dependiam da sua força, do seu plano de saúde, do seu dinheiro, do seu conhecimento, dos seus contatos, passaram por situação desesperadora. Agora, passar pelas situações, pelas adversidades da vida, dependendo, confiando e se segurando em Deus, isso muda toda a nossa vida. Ainda que não mude a situação em si, mas ele muda o nosso olhar, ele muda o nosso coração e ele enche o nosso coração de paz. Isso eu percebi durante a época da pandemia. Nós fomos para o campo missionário justamente porque o meu pai, com 63 anos, ele decidiu
Na verdade, eu acho que não foi ele que decidiu, foi o próprio Senhor quem decidiu chamá-lo para que ele mudasse de casa. Ele sai da casa da mamãe e vai morar no céu. Papai, eu nunca vi o papai doente na vida, nunca vi. E eu passei o Natal de 2020 com meu pai e com minha mãe na UTI por Covid. A mamãe, antes de se converter, ela foi fumante por 30 anos e nós achávamos que nós perderíamos a mamãe, mas o Senhor chamou o papai e o papai foi morar no céu no dia 5 de janeiro de 2021. Irmãos, eu sei bem o que é você estar com a vida tranquila, você estar numa boa cidade, você estar num bom pastoreio, você estar extremamente feliz e a sua vida virar de cabeça para baixo. Tudo mudar. Os planos já não são mais planos, os sonhos já não são os mesmos, os desejos já não são mais os mesmos, as expectativas mudaram todas e as incertezas começam a rondar o nosso coração. Irmãos, eu sei bem o que é isso. E foi por entender isso, pela brevidade da vida, que nós fomos para o campo missionário. O livro dos Salmos, ele apaziguou muito meu coração. E nós vivemos essas verdades muito do Salmo 46. Acompanhe na sua Bíblia, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, ou bem presente nas tribulações. Essa é a declaração inicial do salmo, desse cântico. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Meus irmãos, você consegue declarar isso com a sua boca, eu sei disso, porque você canta isso. Você pode ler esse salmo, mas a minha primeira pergunta para vocês é: o seu coração está nisso? O seu coração vê assim? De fato, o seu coração enxerga assim? Ou isso está apenas ainda na sua mente, não desceu para o seu coração? Irmãos, é essencial, nós que cremos no Senhor, nós que servimos o Senhor, nós que temos um Deus forte e poderoso, é essencial isso ser parte da nossa vida. Mas você fala: pastor, mas eu sou crente, isso faz parte da minha vida. Irmãos, como eu disse, na pandemia eu vi coisas. Eu vi pessoas que eram ali firmes, estavam ali olhando. A hora que veio o desespero, que veio a situação, essas pessoas entraram debaixo da cama e alguns não saíram até hoje. Alguns continuam com medo do dia de amanhã, do futuro. Eu falei: mas meu irmão, você declarava que Deus era o nosso socorro bem presente, era a nossa fortaleza, o nosso refúgio nas tribulações. Pois é, apenas declarava. Meus irmãos, o Evangelho não é um Evangelho apenas de declaração, mas é um Evangelho de vida. A palavra de Deus é uma palavra para ser vivida. E é por isso que nós precisamos parar, olhar para ela, aprender, entender e viver no nosso coração. Sondar o nosso coração todos os dias. Porque senão não muda em nada. Quantas pessoas sabiam disso, mas não viviam isso? E eu te falo que viver o Evangelho muda tudo. Saber o Evangelho não muda quase nada. Aliás, só coloca peso sobre você. Mas viver o Evangelho no seu coração, crendo de todo o coração, muda tudo. Mas fala: pastor, como é que eu consigo fazer isso? Aprendendo as verdades. Aprendendo as verdades de Deus. A Bíblia fala que andar ansioso é uma característica, ser ansioso, ter ansiedade, uma característica do mundo caído do ser humano. Mas andar ansioso não é a característica de um cristão. E a ansiedade é uma projeção do futuro, um futuro que talvez não aconteça. E aliás, alguns estudos mostram que 90% do que você projeta no futuro não acontece. Meus irmãos, se não acontece, isso chama-se mentira. E quantas pessoas estão com mentiras na sua cabeça, projetando mentiras para o ano que vem, projetando mentiras para a sua vida, coisas que não vão acontecer. Mas pastor, então como é que eu sei como é que eu sei a verdade, já que eu não consigo prever o meu futuro? Olha para a palavra de Deus.
Olha para a palavra de Deus, que aqui estão as verdades. Verdades absolutas, indiscutíveis, verdades imutáveis, verdades que vêm do alto. Olha para a palavra de Deus e aqui o Salmo fala, nós não temeremos. E por que nós não temeremos? Porque nós somos macho, somos bravo, somos uma mulher forte? Não. Nós não temeremos, porque nós temos alguns motivos para não temer. Ainda que a terra mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que a terra se transforme. O salmista aqui, ele usa uma expressão, algumas figuras, que mostram coisas que aparentemente são impossíveis de acontecer. Mas ele coloca uma probabilidade, uma possibilidade de acontecer. Você ter a terra, você ter um monte se movendo, isso é algo inimaginável, é algo extremamente difícil. Você já transportou uma lata de areia, uma lata de terra? Imagine quanto é que pesa um caminhão de terra. E imagine que uma montanha, ele tem milhares e milhares e milhares de caminhões de terra. Como é que se transporta isso? Como é que se muda isso? Como é que se move isso? Meus irmãos, é algo extremamente difícil. Porém, na experiência humana, num mundo caído, é possível que coisas desse tipo aconteçam. E aí ele fala, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Ele usa a figura dos montes e a figura do mar. Nesse Salmo 46, o mar ele é considerado algo instável, algo incerto, algo forte e poderoso, que consegue abalar tudo. E você já entrou no mar, eu sei disso. E eu quero entrar daqui a pouquinho, se Deus quiser. Eu sei que depende da correnteza, o negócio ali é bravo. Se você ir muito profundo, você não tem força. É essa visão que o salmista traz. Ainda que aquilo que é forte e poderoso seja abalado por aquilo que é totalmente instável. E concorda que isso pode acontecer comigo e com você? Concorda que tudo pode estar bem e amanhã não estar bem? Concorda que isso acontece dentro da experiência humana, no mundo caído? Você concorda, você percebe isso? E a grande questão é como é que nós respondemos a isso? Nós podemos responder com pânico, com desespero, como muitos respondem, como o mundo sem Deus responde. Ou nós podemos olhar para as verdades de Deus de um salmo que ele continua dizendo, ainda que tudo isso aconteça, ainda que aquilo que parece ser tão sólido, ele seja abalado por aquilo que é incerto, existe um rio, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus a ajudará desde antemanhã. E aí ele traz o contraste do mar que é incerto, é furioso, é impetuoso. Ele traz o contraste com a calmaria do rio. Existe um rio, e passa ali no meio da morada do Altíssimo, e o Senhor, Deus está nela, Deus está lá, Deus está no meio dela, e jamais será abalada, Deus ajudará desde antemanhã. Por que não será abalada? Porque Deus está lá, Deus está lá. O salmista sai de uma situação de caos, de completo caos, de desespero, de incerteza. E ele olha para Deus, ele olha para a morada do Altíssimo, ele olha para o rio, que não é bravo, não é incerto, mas aquele rio tranquilo, previsível, conhecido. E ele fala, Deus está lá, Deus está lá. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é nosso refúgio. Se você reparar, a partir do versículo 7, ele começa a usar, e vai estar na sua Bíblia em letras garrafais, o Senhor. Ele está se referindo ao nome próprio de Deus.
Yavé, Javé, Yahvé, nós não sabemos a pronúncia correta, mas é o tetragrama. É o Deus que se revelou, o Deus que se mostrou, o Deus que fez aliança, o Deus que chamou um povo, o Deus que não mente, o Deus que não muda, o Deus todo-poderoso, o Deus criador de tudo, o Deus próximo, o Deus salvador. Este nome, quando você olhar no livro dos Salmos ou na sua escritura, na sua Bíblia, esse nome, ele tem grande significado. O Deus que prometeu, o Deus que deu tantos livramentos, é esse Deus. O salmista quer lembrar para você e trazer uma verdade para o seu coração, dizendo que é esse Deus que está lá, é esse Deus que está fazendo, é esse Deus que está reinando. Meus irmãos, nós não somos obras do acaso, e nós não estamos neste mundo por mera sorte. Nós não estamos aqui caminhando os nossos dias com as nossas forças somente. Nós não estamos aqui, irmãos, porque qualquer coisa aconteceu. Mas existe um Deus que reina. Existe um Deus que reina. Você passar por uma pandemia, ou por uma tragédia, ou por qualquer situação que você passe num mundo caído, saber que existe um Deus que reina, ou você achar que está de acordo com a sua sorte, isso muda tudo, faz muita diferença. E esse é um dos grandes temas do livro dos Salmos. Existe um Senhor que reina, existe um Deus que reina. Não é você quem reina, por isso não é a sua força, mas existe um Deus forte, poderoso que reina. E eu gosto dessa expressão. Uma das coisas que me fez ir para o seminário, eu queria conhecer a Bíblia no original, no grego e no hebraico. E aí, essa expressão, Senhor dos Exércitos, é Yavé Tsevaot. E eu lembrava, quando eu aprendi na aula de hebraico, foi uau, gostei dessa expressão, Yavé Tsevaot. O Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Meus irmãos, você é filho de Deus, salvo em Jesus Cristo, para ser servo de Deus, de um Deus que está próximo, de um Deus que é forte. Ninguém pode ir contra Ele e a sua vontade. Por isso que assim, eu vejo de forma muito triste, quando as pessoas colocam aí uma batalha espiritual. Irmãos, e não estou dizendo que não exista, nós não desprezamos o mundo espiritual. Mas quando você coloca lá Deus e Satanás brigando, eu falo, não, esse povo não conhece a Deus. Não conhece a Deus. Porque Deus, Ele é muito maior, muito mais forte, incomparavelmente. Aliás, quando você vê Satanás chegando na presença do Senhor lá em Jó, ele chega ali meio, Senhor, dá uma licencinha, eu posso só. Meus irmãos, quem pode ir contra o nosso Deus? Quem pode ir contra o seu Deus, o meu Deus? Quem pode ir contra? Ah, mas pastor, você não sabe, no meu emprego, puxaram o meu tapete e aí eu fui mandado embora. Pois é, e você acha que Deus não estava em tudo isso? Você acha que Deus não percebia isso? Eu passei por uma situação na minha licenciatura e graças a essa situação, foi uma situação triste. Não deveria acontecer no meio do povo de Deus. Porém, graças a essa situação, eu fui pastorear a igreja em Indaiatuba. E sabe o que eu percebi? Depois de 4 anos pastoreando, quando nós deixamos a igreja, eu deveria ter estado lá. Tudo o que aconteceu foi para que eu estivesse em Indaiatuba. Porque antes de Indaiatuba eu estava bem em Itu. Eu também estava feliz. Irmãos, eu sou um cara meio feliz assim. Eu e minha esposa, a gente fica feliz nos lugares. Tendo pessoas, tendo uma churrasqueira, a gente fica feliz. A gente é tranquilo, feliz de tudo. E aí assim, eu não sairia de lá de jeito nenhum. Por quê? Porque eu estava feliz. Itu é uma cidade gostosa. Eu morava numa casa muito boa. A casa pastoral era muito boa. Então assim, estava tudo bem. A minha vida estava boa também. De novo, estava boa a minha vida. E eu só saí de lá por conta dessa situação. E aí quando eu saí de Indaiatuba, eu falei, que bom que aquilo tinha acontecido. Foi a forma que Deus fez
para me levar para pastorear em Indaiatuba, e era o lugar onde eu deveria estar. E aí quando o papai foi morar no céu, foi a forma que Deus nos levou para a missão. E eu precisava, se não fosse, irmãos, com uma tragédia na minha vida, eu não teria ido para o campo missionário. Por quê? Eu estava bem em Indaiatuba, feliz em Indaiatuba. Lá também tinha uma casa com churrasqueira. Olha que legal. Eu estava bem. Uma igreja linda, pessoas que eu amo até hoje de paixão. Mas Deus nos conduziu através de uma aparente tragédia para lá. E aí os nossos planos eram, bom, ficaremos 3 anos na missão. Em 3 anos saberemos se nós continuaremos na missão ou se nós retornaremos para São Paulo, para Indaiatuba, nossa região, e voltar para o pastoreio. Irmãos, sabe quando é que se completam os 3 anos? Agora, daqui 2 semanas, dão 3 anos, ou seja, é a época que eu deveria realmente dizer se nós ficaríamos na missão ou não. Ficou claro para nós que nós não ficaríamos na missão. Ok, se não vamos ficar na missão, o que nós vamos fazer? Voltar para São Paulo. Não, aí Deus falou, não, você vai pastorear em Goiás. E estamos felizes por isso, muito felizes. Estamos em paz em Goiás. Minha família está em paz, meus filhos estão em paz, a minha vida está em paz. E nós ficaremos em Goiás, pastoreando em Goiás. Irmãos, Deus conduzindo as nossas vidas, Deus reinando sobre nós, Deus mostrando as portas, os caminhos, Deus, sempre Deus. E aí eu pergunto novamente para você, você tem essa paz no seu coração de saber que Deus está reinando sobre a sua vida, sobre o seu 2026, sobre o seu dia de amanhã? Você tem essa paz, isso tranquiliza o seu coração? Ou ainda o dia de amanhã te angustia? Ou ainda saber dos planos para o ano que vem ainda te angustia? Meus irmãos, eu gostaria que não te angustiasse mais. Olhando para o Salmo 46, o Senhor está conosco. E aí o salmista diz, ele chama, vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Olha para aquilo que Deus fez, aquilo que Deus faz, olhe para quem Deus é. Coloque as verdades de Deus na sua mente, um Deus que nunca abandonou o seu povo na história, um Deus que nunca foi perdedor, um Deus que nunca se abalou, um Deus que nunca mudou. É esse Deus que conduz a sua vida e conduzirá os seus próximos anos até Ele te chamar. Irmãos, é esse Deus. E aí eu te pergunto, isso muda o que na sua existência? Tudo. Isso precisa mudar tudo. De saber que esse Deus está contigo, anda com o seu povo, conduz o seu povo, mesmo quando aparentes tragédias acontecem, não são aparentes tragédias, é o Senhor conduzindo o seu povo. E se não for, às vezes se não for assim, você não vai, porque a nossa tendência é ficar onde estamos bem. Mas irmãos, nós somos chamados a viver e a ir e a fazer aquilo que glorifica a Deus, aquilo que louva o seu nome. Mas às vezes nós temos medo, achamos que viver para a glória de Deus é viver uma vida chata. Poxa, eu queria tanto ir para aquele lugar, e aí agora Deus me faz isso. Irmãos, não é isso, não é essa a verdade. Nunca foi na história do povo de Deus, e não será, jamais, porque Deus não muda. Verso 9, ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Você ter carros para a guerra naquela época fazia total diferença. Você ir guerrear contra um exército que tinha carros, que tinha lanças, que tinha arco, instrumentos modernos para a época. Você fala, Senhor, como é que eu vou? Como é que eu vou contra esse povo? Como é que eu vou enfrentar tudo isso se eu só tenho isso? Eu só tenho uma funda e uma pedra. Como é que eu faço isso? Pois é, meu bonito. Pois é, meu irmão. Não é na sua força. Quem faz tudo isso é o Senhor.
É Ele quem faz, é Ele quem resolve, é tudo Ele. E nós vivemos para Ele, por Ele, e somos amados por Ele. E aí o versículo que eu mais gosto, talvez você goste desse versículo, que ele fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aquieta o seu coração. Agora que você viu tudo isso, quem é o seu Deus, o que Ele faz, o que Ele fez, o que Ele fará. Agora que você conhece, você relembrou, o que você precisa fazer? Com o seu coração desassossegado, preocupado com amanhã, com o ano, com isso, com aquilo, o que você deve fazer? Aquieta. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai esse coração que não para, essa mente que não para de trabalhar pensando e planejando e calculando. Irmãos, talvez amanhã o Senhor nos chamará à sua presença. Talvez daqui 10 anos, talvez daqui 50 anos, não sabemos, e que bom que não sabemos. Mas o nosso chamado é se aquietar, é deixar a ansiedade. É lembrar que existe um Deus que reina sobre nós, que o nosso Deus reina, que o nosso Deus é forte. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu não sei o que tira a paz do seu coração, não faço ideia, irmãos, não faço ideia. Mas seja lá o que for, aquieta. Fala: Senhor, está aqui nas tuas mãos. O Senhor é quem governa, o Senhor quem é poderoso. O Senhor também é misericordioso. E eu queria entregar nas tuas mãos o meu ano que entra. Meus planos, está tudo contigo. Está tudo contigo. Porque o Senhor sabe do meu futuro. Eu não sei dos próximos 20 minutos, mas o Senhor sabe. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. E aí o salmista agora, relembrando ou conhecendo essas verdades, ele fala: sabe por que eu disse que Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza? Que Deus, Ele é um socorro bem presente nas tribulações? Por conta disso. E é por isso que essa verdade eu quero gravar na minha mente e no meu coração. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Meus irmãos, eu convido você a, de repente, um tempo de devocional, olhe para os Salmos. Eu sei que o pastor tem outros estudos, mas olhe também para os Salmos e comece a perceber essas declarações, essas explicações e essas afirmações. Essas afirmações, essas verdades precisam estar nos nossos corações. E isso muda toda a nossa vida, muda a nossa adoração a Deus, muda o nosso coração e nos traz dias abençoados, felizes e de serviço ao nosso Deus. Eu espero, meus irmãos, que Deus abençoe você no ano que vem. E nos próximos anos, que Deus abençoe os seus planos, os seus sonhos. Mas o que eu mais espero é que você tenha a paz de Deus no seu coração, a ponto de entregar de fato os seus dias nas mãos dEle. Não apenas com a sua boca, mas os seus dias de fato. A ponto de você falar: e aí, meu irmão, como é que está? Pastor, estou tranquilo, sossegado. Deus está no controle, Deus está guiando. Está um caos lá em casa, está cheio de incerteza, mas eu tenho algumas certezas de que o Deus de Jacó é o meu refúgio, que o Deus que eu sirvo é o socorro bem presente nas tribulações.